Olha, segundo meteorologistas, parece que a maior onda de frio já passou, mas ainda estamos no inverno. E as baixas temperaturas e ventos gelados devem prosseguir por algumas semanas ainda. E nesse período, algumas doenças acabam pegando a gente de jeito, né? Asma, bronquite, rinite, gripes e resfriados têm condições favoráveis para se desenvolverem. E quem paga o pato é a gente. Mas olha, evitar o incômodo delas está ao nosso alcance. E quem explica isso pra gente é o doutor Eduardo Menezes Lopes, pneumologista. Seja bem-vindo, muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Eduardo, por que as doenças, essas doenças que eu citei, ali, asma, bronquite, rinite, acontecem mais no inverno? É por causa do frio? Sim, o frio é um fator predominante, né? Tanto que é muito direta a relação. Quanto mais frio, geralmente a incidência aumenta. Especialmente as doenças virais, o vírus ele se transmite de uma forma mais fácil, ele sobrevive mais no ambiente em temperaturas mais frias. Então, por isso que geralmente acompanha essa sazonalidade conforme a temperatura. Mas a temperatura em si, além de favorecer o vírus, ela favorece um monte de erros nos nossos que também predispõe. O principal é, quando está frio, a gente tende a se aglomerar, ficar em ambientes fechados, facilitando a transmissão desses vírus, né? A gente dificilmente abre uma janela ou tende a ventilar menos os nossos ambientes. A gente tende a praticar menos atividades físicas, se alimentar um pouquinho pior. Então, são uma série, beber menos líquidos, uma série de fatores que predispõem à ocorrência e justificam o aumento das doenças no inverno. Porque assim, no inverno a gente sente menos sede, mas o nosso organismo precisa daquele mesmo tanto de água que no verão, é isso, né? Exatamente. A importância de beber o líquido também. Muito importante. Uma boa hidratação, uma das principais formas de proteger o nosso organismo dessas infecções, desses quadros. Perfeito, gente. Assim, se você aí de casa tiver alguma dúvida relacionada a isso que a gente está falando, essas doenças do inverno, pode ligar para cá, tá? Nosso telefone é o 3340-0070. Quando uma pessoa espirra, aquele vírus sobrevive naquele local em que ela espirrou por quanto tempo? São vários fatores que vão determinar isso, né? A gente sabe que uma das principais formas de transmitir doenças infecciosas é através do que a gente chama de aerosóis, né? Então, através do espirro, através da tosse, a gente está, quando doente, cheio de vírus nas nossas vias respiratórias. E quando a gente espirra ou tosse, esses vírus são jogados no ambiente e ficam em suspensão. Então, se eu tiver um ambiente arejado, onde tem um fluxo de ar, esse vírus vai ficar menos tempo ali. Mas se eu estiver num ambiente fechado, isso pode ficar por muito tempo. Ah, então tem como pegar. Mas um álcool depois, quando é limpado, aí sai, aí o vírus não sobrevive. Sim. Daí aí é um outro grande sacada para a gente evitar. Porque além dos aerosóis, muito do que a gente transmite de doenças é através do nosso próprio tato, né? Através cumprimentando uma pessoa. Porque a pessoa, quando está resfriada, está sempre coçando o nariz, o olho. E depois ela vem e te cumprimenta, acaba que ela enche a tua mão de vírus ali também. Então, por isso que a higienização das mãos é uma coisa tão importante para prevenir a transmissão das doenças infecciosas. E as pessoas deviam lavar mais as mãos. Muito. Pouco, é uma né? das principais formas de barreira, é lavar e higienizar muito as mãos. O álcool em gel também funciona nessa situação? Funciona muito bem. Perfeito. Tanto que na época da gripe A foi falado muito em álcool em gel e agora parece que acabou, como se as doenças não se transmitissem mais. Continua precisando, né? Legal esse alerta que a gente faz também. Uma ligação, alô, quem fala? Oi, Luciano. Oi, Luciano, seja bem-vindo. Você fala de onde? Falo de Gaspar, Suzana. Gaspar, obrigada pela sua participação. Qual a sua dúvida, Luciano? Eu tenho uma pergunta em relação ao resfriado, que eu peguei agora faz 2 dias. Eu gostaria de saber se precisa fazer algum tratamento ou essa gripe vai embora sozinha, esse resfriado, no caso. Ótima pergunta. E aí, Eduardo? Tem uma grande máxima que a gente fala, especialmente para gripes e resfriados. Com tratamento, dura em torno de uma semana, 100, 7 dias. Ou seja, o tratamento em si não vai mudar o tempo de evolução da doença. A exceção se houver alguma complicação, que daí o quadro muda. Mas normalmente a doença é autolimitada, uma doença benigna e que vai resolver sozinha. O que a gente deve fazer nesses quadros gripais, resfriados, é tratar apenas os sintomas.
Então, normalmente, quando a gente está resfriado, o que a gente sente? Dor no corpo, dor de cabeça, indisposição. Então, a gente deve usar medicações que aliviam nossos sintomas. Então, um remédio para dor, um remédio para febre. Não há necessidade de antibióticos ou medicamentos para poder continuar trabalhando normal, ter uma qualidade de vida nesse período. Porque o nosso organismo é altamente eficaz de conseguir combater esse quadro. Então, não há necessidade de a gente ajudá-lo. A gente só precisa dar suporte, se hidratar bem, tratar os sintomas e vai resolver da mesma forma. Mas isso só no resfriado ou na gripe? E na gripe também? Ou então... Independente, né? A gripe também é uma doença viral que é causada por um vírus específico, que é o vírus influenza, né? Esse vírus já é um vírus bem mais agressivo, um vírus mais potente, ele causa mais sintomas. E geralmente a pessoa, quando pega o vírus influenza, ela tem a pessoa fala uma gripe forte, né? Mas na verdade ela está gripada, porque gripe sempre é forte, não existe gripe fraca. Quando a pessoa tem uma gripe fraca, provavelmente é um resfriado. Aí é a diferença. Essa é a diferença. Os sintomas são muito similares, né? A exceção que é mais intenso quando é o vírus influenza. Mas o vírus influenza também, ele é autolimitado, ele é um vírus benigno na maioria das vezes. Ele, entretanto, ele tem uma condição, uma capacidade de causar mais complicações. Por isso que a gente pega tanto na vacinação, porque a gente consegue imunizar contra o vírus influenza e proteger as pessoas desse vírus. É legal, gente. Mesmo que essa onda toda que passou, que tanto se falou da gripe A, continua, né? Continua. Então... Inclusive, a gripe A esse ano já teve várias causas de mortes, até no Rio Grande do Sul. Então, e a gente prevenção tá com alerta, é tudo, né? Tudo, prevenção tudo. é tudo. Eduardo, com relação a asma, bronquite, renite, agora no inverno também elas acabam acometendo mais pessoas. Por quê? Assim, várias causas justificam, né? O frio, por si só, quem já tem uma doença das vias respiratórias, o frio, ele deixa essa pessoa mais sensível. Então, a pessoa tem uma tendência a entrar em crises mais fácil, a via respiratória fica mais exposta, mais vulnerável. Junto com isso, um dos grandes fatores que desencadeiam e descompensam as doenças respiratórias são os quadros infecciosos, que são mais comuns na época do inverno. E também na época do inverno existe uma carga de poluentes domiciliares, geralmente tem mais poeira, mais mofo, e isso tudo tende também a exacerbar, a piorar os sintomas de quem tem doenças respiratórias. Geralmente no verão as coisas ficam abertas, tem bastante sol, luminosidade e diminui muito a carga desses poluentes ambientais que ajudam, que dificultam as doenças respiratórias. No inverno isso é o inverso. Sim, a gente já falou ali a importância, gente, de praticar exercício físico, muito inclusive no inverno, né? Evitar lugares com muitas pessoas aglomeradas, sempre de preferência onde tem um arzinho, abrir a sua casa também nesse período do frio, do inverno, né? Lavar bastante as mãos, são alguns alertas aí que a gente coloca para todo mundo de prevenção, que é a melhor medida, é o melhor remédio sempre, né? É muito mais fácil prevenir do que depois ter que correr atrás. Né? Eduardo, numa próxima oportunidade a gente volta a te chamar para a gente falar mais detalhadamente aí de renite e asma, que tem muita gente ligando para cá e querendo saber sobre isso. Nosso tempo não permite, mas a gente volta a conversar sobre isso, tá bom?